de Jesus os pedaços da sua história e Deus vai abençoá-lo. Ele vai te guiar com passos firmes por caminhos elevados. Toda segunda, às 4h, você ouve no Mais Unidade Cristã o programa Tempo de Cantar da ADSM, sob a liderança do pastor Deirode Andrade. Curta nossa página no Facebook. Curte aí! FM Rádio Musical. Já pensou em ter uma fonte natural de proteínas, fibras, vitaminas e minerais com mais de 10 benefícios para o corpo todo? Conheça o Ora Pronobis da Volt Suplementos. Ora Pronobis é o suplemento natural que vem de uma planta com mais de 10 benefícios cientificamente comprovados. Ele tem alto valor proteico, ajudando a contribuir na prevenção e no tratamento da anemia. Tem ação anti-inflamatória, analgésica e antioxidante, ajudando a combater o colesterol ruim e a controlar a diabetes. Além de hidratar pele e cabelos e auxiliar na regulação da flora intestinal. Gostou, né? Então ligue agora 0800 000 3277 e peça já o seu Ora Pronobis da Volt Suplementos. Ligando agora, você paga em até 12 vezes sem juros e o frete é grátis para todo o Brasil. Então, aproveita essa chance. Ligue 0800 000 3277 e peça já Ora Pronobis da Volt Suplementos. Ora Pronobis, saúde que vem da natureza. No inverno, as temperaturas caem e as pessoas em situação de rua sofrem com o frio. Nessas horas, é muito importante o acolhimento. A prefeitura tem equipes por toda a cidade, mas precisa da sua ajuda e da sua atitude para saber onde essas pessoas estão. Ao ver alguém passando frio nas ruas, ligue 156 e solicite o acolhimento. Prefeitura de São Paulo. Informação de utilidade pública autorizada pelo TRE. ZYD 930. Rádio Musical FM São Paulo, 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical! Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. 3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, debates com o pastor César Cavalcante. Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. O tema de hoje é o seguinte: os dons espirituais. Dons espirituais. Profetizar, línguas, né? Interpretação de línguas, né? Os dons espirituais. Eles acabaram? Tem uma turma dentro do cristianismo protestante que entende que os dons espirituais cessaram. Quem defende essa linha são chamados de cessacionistas. E quem entende que há uma manutenção, né, dos dons, a continuidade dos dons, não é chamado exatamente pentecostais, mas é chamado de continuistas. Então, quem crê na atualidade dos carismas é chamado tecnicamente de continuista. Os dons continuam, não cessaram. Quem crê, e dentro dos continuistas existem os pentecostais, mas existem continuistas que não são exatamente pentecostais, a partir da linha lá, nem de Chicago, nem de Los Angeles e tal, mas é um outro assunto. Os dons espirituais cessaram ou não? Na técnica do programa, está aqui o Rafael Valadão, e você participa com a gente pelo WhatsApp 0 Operadora 11, aqui em São Paulo, 98484 9988. 011 98484 9988. E, de vez em quando, você pode vir aqui assistir ao vivo o nosso programa de debates para saber se tudo isso aqui é verdade, você tá entendendo? Então hoje, por exemplo, tá aqui com a gente o Leandro, lá de Poá. Leandro, chega aí, Leandro, meu irmão. Tudo bem, querido? Chegou aqui, eu nem sabia que ele era ouvinte,
Deus abençoe, Leandro. Você congrega onde? Na Igreja Batista Nova Filadélfia. Batista Nova Filadélfia, em Poá. Poá. Então você fez uma viagenzinha para chegar aqui. Isso, Porque de Poá aqui. Isso. Você veio de carro ou veio de trem? Metrô. Ah, o trem atende bem ali agora, né? Sim, Porque você sim. tem o trem, já desce agora, faz mais conexões e tal. Então você chega aqui na frente da Fica rádio, bem praticamente. fácil, fica bem fácil. Legal. Deus abençoe. O nome do seu pastor? É Pastor Brás. Pastor Brás. Deus abençoe. Obrigado. Acompanha aí, aproveite aí o debate. Bom, um dos nossos debatedores não chegou ainda, porque tá conhecendo São Paulo. Mas tá chegando aí. Mas eu tô aqui com o pastor Matheus Alves, lá de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Ele teve sua formação teológica no Seminário Teológico Carisma, onde também é professor. Trabalhou como pastor auxiliar da Batista da Lagoinha, Pedreira, Prado, Lopes. E hoje pastoreia a Lagoinha em Belo Horizonte. Você está pastoreando alguma igreja ou você está na Mangabeiras, matriz? Lagoinha Mangabeiras. Não é a matriz, não. É um bairro de Belo Horizonte. Mangabeiras é um bairro de BH. E contribui sendo professor também da Escola Bíblica e apresenta o programa na Rádio Super. Como é que chama o programa? Super Debate. Super Debate, lá na Rádio Super, que ele nunca me convidou, mas um dia ele ainda vai me convidar. Não que eu esteja me auto-convidando, longe de mim. Um programa teológico chamado Super Debate, inspirado aqui também no que a gente faz aqui na Musical. Bem-vindo, pastor Matheus. Obrigado, meu irmão. A paz do Senhor Jesus para você, para todo mundo que está nos acompanhando, nos ouvindo. Deus abençoe a vida de cada um. Espero que a gente possa edificar, né, a audiência deste programa com esse assunto muito importante e realmente relevante para os nossos dias. Né? E também aluno novo do hebraico, fácil também, Rapaz, né? Começou faz pouco tempo. Quem não estuda hebraico, pastor César, pode ir lá se inscrever no curso que funciona. Eu já estou transliterando. Ele me perguntou assim, pastor, mas dá para aprender mesmo? Você quer mesmo online, não sei o quê? Eu falei, cara, faz aí, depois você me fala. Então, Não, sensacional. Qual módulo mais ou menos está? Eu estou na aula 16. Módulo 16, módulo legal. 16, exatamente. Maravilha, maravilha, maravilha. Então, enquanto chega o pastor Ronaldo Júnior, eu já vou apresentar ele aqui, já está chegando, formado pelo Seminário Teológico Carisma também, graduado em Direito, pós-graduado em Direito Penal, pós-graduado em Teologia. Olha, o cara, você se liga, senão ele vai te levar preso daqui. Vai. Pós-graduado em Teologia, fez o projeto lá do Andrew Jumper, né? Tem mestrado em Direito e também mestrando em Teologia pelo Mackenzie e pastor da Batista da Lagoinha também em Belo Horizonte. Então, são 2 Belo Horizontinos? 2 Belo Horizontinos e 2 da Lagoinha com pensamento diferente. Aí, pode isso, Arnaldo. Tomara que o pessoal esteja ouvindo aqui para cortar o pescoço de um dos 2. Um vai ser demitido. Exatamente. Agora, antes de começar, eu quero falar aos irmãos que nós estamos abrindo vagas para o projeto de defesa da fé. Mas como o nosso convidado acabou de chegar, fica ligado aí, você que quer se formar como apologista pela FTB, daqui a pouquinho tem novidades para você aqui no programa de debates. Chegou o pastor Ronaldo Júnior. Bem-vindo, Ronaldo. Você veio com a língua para fora aí, né, Ronaldo? Seja pastor, bem-vindo. agradeço, peço perdão aos ouvintes, ao convidado também, o pastor Matheus, ao senhor que me fez esse convite. Eu vou falar sobre sensacionismo, mas eu orei para que o senhor abrisse aquele trânsito ali. Não foi fácil, mas glória a Deus, né? Bem, repensando isso daí. Matheus, para você, o sensacionismo é uma realidade? Não, por quê e tal? Ok, antes de eu dar minha opinião, um segundinho, pastor César. Eu tô aqui com uma camisa escrito Sola Scriptura. Sola Scriptura. Do meu amigo, pastor André. Deus abençoe a vida de vocês. Quem quiser uma camisa como essa, Reformada 1517 no Instagram, Sola Escritura. E por que eu vim com Sola Escritura? Porque eu vim defender o continuismo. E se ficarmos na Escritura Sagrada, nós veremos que os dons, sim, são para hoje. Se tirarmos as ideias montadas, as confissões e o entendimento teológico e irmos para o texto bíblico, fica quase que impossível
não compreender e não entender que os dons, sim, são para hoje. Nós temos listas de dons na Escritura, Romanos capítulo 12, Efésios capítulo 4. Nós temos também aqueles propriamente ditos, né, os dons espirituais em 1 Coríntios 12 até o capítulo 14. E é o texto bíblico desses dons, os textos, onde me mostram os dons, que me mostram que eles são para até a vinda de Cristo. Efésios capítulo 4, no versículo 11, diz que Jesus mesmo concedeu uns para apóstolos, depois podemos falar sobre apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses 5 dons listados em Efésios 4 têm um objetivo e um alcance. É para chegar em um lugar. Onde? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Em outra lista, 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14, o apóstolo Paulo, no capítulo 14, versículo 12, mostra que assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Os dons só irão cessar quando a igreja não precisar mais ser edificada. O dom só vai cessar quando alguém chegar na plena varonilidade de Cristo. Então, sim, os dons são para hoje e eu quero provar isso biblicamente. Bom, pastor Ronaldo, sua opinião inicial sobre esse tema, meu irmão. Tá ótimo. Bom, primeiramente eu preciso reafirmar aqui que nós não cremos que todos os dons cessaram, né? Dentro da perspectiva cessacionista, nós entendemos que apenas 3 agentes ou 3 modos, né? Cessaram, sendo eles os agentes revelacionais, as maneiras pelo qual o Senhor coloca em proposições, né, os diversos modos, como tinha no Antigo Testamento, a teofania, como tinha a Urim Tumim, visões, sonhos, que essa maneira também cessou, e também aqueles que são chamados dons de sinais. Bom, por que isso? Porque dentro da perspectiva cessacionista, dentro daquilo que a gente entende nas Escrituras, esses dons, eles serviram para um propósito. E o propósito deles era reafirmar tanto a mensagem autoritativa que foi dada, e aí a gente vai ver na vida de Moisés, em Êxodo capítulo 4, quanto também em grandes momentos que o Senhor fez essas manifestações. A gente pode ver também em Elias, Eliseu, e também, por fim, ali quando o Senhor se revela junto com os apóstolos. Estou ofegante por causa dessa corrida, mas vai dar tudo. Bom, e dentro dessa perspectiva, eu reafirmo aqui que os dons, então, dessa natureza, esses dons de sinais, maravilhas, miraculosos, eles não estão vigentes hoje, eles tiveram um propósito para o primeiro século. Agora, há uma acusação que eu acho até injusta de que os cessacionistas, eles seriam pessoas frias, são pessoas que não têm... Não creem, então... Pode respirar, respirei. Você não está ainda... Respirei, calma aí. Ótimo. Bom, você que está ouvindo a gente, você pode participar pelo WhatsApp 011 São Paulo 98484, obrigado, Rafa, 984849988, 011 São Paulo 984849988, e você também pode participar da enquete que está lá no @FM Rádio Musical. Coloca aí, por favor, Rafa, no FM Rádio Musical, lá no Instagram. Tem lá nos stories do Instagram uma enquete perguntando exatamente a pergunta de hoje: os dons espirituais cessaram ou não cessaram, né? Então você pode acompanhar por lá e também votar para que esse número possa mudar, né, para mais ou para menos. Ronaldo, tá confortável? Tá dando pra falar já? Porque eu já passei assim... Só explicando, porque eu cheguei correndo, né? Eu tive que descer, pegar o metrô para conseguir chegar lá. Bom, mas enfim, nós entendemos que havia um propósito, e esse propósito, o próprio evangelista João, sendo o último ali que a gente imagina que morreu dentre dos apóstolos, ele registrou em João, capítulo 20, que esses dons, os sinais que ele ali tinha elencado, eles tinham um propósito, e o propósito era mostrar a messianidade de Cristo, mostrar a ratificação da sua mensagem. Assim também como Hebreus capítulo 2, verso 3 e verso 4, vai falar sobre essa realidade de que os sinais, as maravilhas que eram feitas, tinha o propósito também de reafirmar, de demonstrar que esse dom
essa mensagem autoritativa, ela vinha da parte de Deus. Bom, dentro desse contexto geral, nós vemos aqui na vida, como eu falei, de Moisés, como uma grande manifestação, na vida de Elias e na vida do Senhor e os apóstolos. Eu já preparei uma pergunta, por assim dizer, né, para o nosso amigo, o pastor Mateus, que seria a seguinte: bom, se dentro das curas, dos sinais e maravilhas que o Senhor ele faz para que essa seja ratificada a sua mensagem autoritativa, se esses dons eles tivessem sido distribuídos aí dentro da igreja para todas as pessoas, ou então pelo menos para algumas pessoas dentro da igreja, quando a gente vê em Atos, na cura de Dorca, né? Ele, no 9, né? Eu acho, não lembro. Isso, Atos 9. Atos 9, verso 40. A gente vê que ele é chamado de Jope para que ele manifeste a cura. Então, o apóstolo manifestasse a cura. Então, houvesse essa ratificação da mensagem que estava sendo ali proclamada. E tinha ali discípulos. Tinha pessoas ali santas e piedosas. Tanto é que o texto mesmo menciona isso. Então, dentro dessa perspectiva, como pode uma pessoa que não é um agente revelacional fazer esses sinais maravilhas para ratificar essa mensagem que a gente trouxe aqui? Ok, pastor Mateus. Maravilha. Então, você acaba de me provar, biblicamente, que o apóstolo Pedro tinha o dom de curas. Então, por que é que no caso de Jope, a igreja teve que chamar Pedro? Justamente porque Pedro tinha o dom de curas. Aqueles irmãos que estavam lá, no caso de Tabita com ela lá, tinham o dom de cura? Não. Então chama quem tem o dom de cura. Se eu estou doente aqui, toda essa rádio pode ser rádio de pessoas crentes, mas quem tem no meio dos crentes o dom de cura, chama ele. É por isso. Por que chamou Pedro? Por que não foi o outro? Porque é Pedro que tinha o dom de cura, né? O segundo ponto que eu quero colocar para você aqui também é que você disse realmente, e certo, você acertou quando você disse que um dos motivos, dos propósitos do dom seria ratificar a mensagem, mas não é o único. Hebreus capítulo 2, com certeza você gosta desse texto, vai falar que por meio dos sinais e dos milagres e curas, a mensagem era ratificada, era confirmada. O ministério de Jesus era confirmado. E nós sabemos também que o ministério dos apóstolos, sem dúvida alguma, ninguém duvida disso. Porém, pastor Ronaldo, olha que interessante. No dom, na lista de dons de 1 Coríntios capítulo 12, nós temos esses dons, os dons de sinais e de maravilhas. Os irmãos podem acompanhar, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8. A um é dada mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, outro o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, outro o mesmo Espírito, a fé, os dons de curar, operações de milagres, profecias, discernimento de Espírito, variedade de línguas e a outro capacidades para interpretá-las. Então, esses dons de sinais que você está falando que cessou, Paulo está mostrando na lista de 1 Coríntios 12. Este mesmo Paulo, em 1 Coríntios 14, diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Percebe comigo? E também continua, né? E principalmente que profetizeis. Então, este apóstolo Paulo, que nos doutrina sobre os dons, na mesma passagem que fala sobre todos os dons, inclusive os dons de sinais, manda a igreja procurar os dons. Então, como é que cessou se Paulo está mandando procurar os dons? Capítulo 14, ainda no versículo 12, mostra o segundo motivo, o segundo propósito do dom. O primeiro pode ser ratificar a mensagem. Eu concordo com você. É bíblico. Tudo que a Bíblia disser, nós não podemos ir contra. Agora, o versículo 12 do capítulo 14 me mostra que o dom não é só para ratificar a mensagem, não é só esse o propósito. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. O propósito do dom também tem um terceiro. O primeiro é ratificar, concordamos. O segundo, edificar a igreja. Aí talvez não concordamos nos especiais que você disse que cessou, né? Vamos focar neles. O terceiro dom, deixar todo mundo maduro em Cristo. Tá aqui, ó. Efésios capítulo 4, 11, apóstolo, profeta, que você disse que cessou. Não tô falando desse apóstolo do chapéu aí, não. Tô falando apóstolo enviado, missionário. Nesse texto que mostra apóstolo e profeta, que também mostra evangelista, pastor e mestre, diz que isso tudo é para que a gente seja aperfeiçoado, desempenhar o serviço, edificar o corpo e crescermos, chegarmos à unidade da fé. Então, esses são os propósitos dos dons. Quem diz que dom de profecia, dom de apostolado, dom de cura, dom de milagres é só para ratificar a mensagem, está esquecendo que é para ratificar, está esquecendo que é para edificar e para amadurecer o crente. Tá ótimo. Eu acho que houve só um equívoco aí, pelo menos
não imagino que seja exegético da parte do pastor Mateus, mas em relação ao conteúdo doutrinário aqui do que nós estamos falando. Bom, os 3 primeiros que foram mencionados, os profetas, os apóstolos e evangelistas, a gente entende que são ofícios que existiam na igreja ali de Atos, no primeiro século, exatamente para lançar os fundamentos, conforme Efésios capítulo 20, 2:20. Já o pastor mestre, o pastor e mestre, são dons que sem dúvida são dons de serviço que hoje estão vigentes para a igreja, para a edificação da igreja. Bom, uma coisa não excluiria a outra se nós afirmarmos que os pastores hoje, como dons de serviço, edificaria a igreja ensinando a igreja a sua palavra até chegar à estatura da varonilidade, como foi mencionado. Em relação a buscar os dons, nós precisamos entender o contexto também da carta aos Coríntios. Bom, era uma igreja que se valia de uma perspectiva de uma ênfase que sobressaía, né? Uma ênfase que dava muita importância ao falar em línguas. Entretanto, o apóstolo Paulo está falando que, olha, é melhor vocês buscarem, de fato, os dons, mas que seja a profecia esse. Por quê? Porque se você fala em línguas e não há quem interprete, que essa pessoa, ela de fato fica calada, porque ela não está edificando ninguém. E ele traz também o fato de que se o indouto entra e não tem uma palavra compreensível, ela é ininteligível, isso não é... Como que ele diria o amém? Então, dentro dessa perspectiva, e analisando o contexto de uso exacerbado, de uso, às vezes, faltoso ali, de uma coerência na igreja de Corinto, é porque ele faz essas colocações. Então, dentro disso, isso não impediria de forma alguma que apenas os pastores e mestres, hoje como um dom de serviço, aqueles que lançam a edificação, não o fundamento, né? Porque o próprio apóstolo Paulo fala que eu, como prudente construtor, 1 Coríntios capítulo 3, verso 10, eu, como prudente construtor, lanço os fundamentos, mas vocês agora edificam sobre esses fundamentos. Então, não é lançar os fundamentos, e sim edificar sobre eles. E isso o pastor e mestre, sem sombra de dúvida, isso é inquestionável entre nós. Há essa vigência. Entretanto, o que eu falo é que esses agentes de revelação, os agentes aqui, profetas, apóstolos, evangelistas, como descrito no primeiro século, né? Aquele que tinha autoridade para presidir ali o presbitério, que tinha autoridade para constituir ministros, esses, nessa conotação, como uma mensagem autoritativa, carregando essa mensagem autoritativa, esses, sim, ao entender do secessionismo, a gente entende que porque as escrituras foram fechadas, o cânon foi fechado, toda a revelação bíblica foi ali já encerrada, né, nos 66 livros, então a gente entende que não há necessidade deles. Pastor Mateus. O pastor Ronaldo, ele é meu amigo, pessoal mesmo, da mesma denominação, mas eu acho que ele falha em alguns pontos na sua interpretação, quando ele diz que nós somos edificados, a igreja é edificada no pastor, mestre, etc. Só que o texto que fala que a igreja é edificada não é só pastor, mestre. Se Efésios 4:11 tivesse falando assim, olha, Deus separou alguns homens para pastor e mestre, com o fim de aperfeiçoamento dos santos. Aí eu concordaria com você. Só que não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que Deus separou apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre para o aperfeiçoamento dos santos. Então você tirou do texto de Efésios 4:11 alguns e se apegou a pastor e mestre para a edificação dos santos. Mas não é só isso. O texto está dizendo que Deus separou estas classes de dons, de ministério, de serviço, de pessoas para edificar a igreja. Se eu tirar do texto, vamos ficar no que o texto está dizendo. Esquece um pouco assim a compreensão teológica. O que é que o texto está dizendo? O texto está dizendo que Deus separou esses homens para a edificação da igreja. Então eu não consigo tirar apóstolo como enviado e missionário, não como apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, profeta que exorta, consola e edifica, não como Isaías e Jeremias, e evangelista deste quadro. Por que eu não posso tirar? Porque o texto não me permite tirar. O pastor Ronaldo também, ele citou aqui, falou e entendo que é essa visão cessacionista de que nós não podemos ter mais alguns dons porque os agentes revelacionais cessaram. Mas qual continuista diz que nós ainda temos agentes revelacionais? Quem, em sã consciência, diz que o cânon ainda está sendo escrito? Ninguém. E um profeta não precisa necessariamente trazer palavra inspirada. Pode ser, sim, iluminada, exortando, consolando e edificando. Por que eu sei disso? Porque Ágabo não tem o evangelho segundo Ágabo.
e Ágabo profetizou. Não tem o evangelho segundo as filhas de Filipe, e as filhas de Filipe profetizaram. Se profecia é cânon, cadê o cânon de Ágabo? Se profecia é cânon, cadê o cânon das filhas de Filipe? E agora, eu passo a palavra daqui a pouquinho, 1 Coríntios capítulo 14, que como um bom reformado, pastor Ronaldo é um dos mais reformados que eu conheço, como um bom reformado que segue direitinho a cartilha reformada, ele gosta do princípio regulador do culto. Ama e segue isso porque eu o conheço. Agora, pastor Ronaldo, o princípio regulador do culto é baseado, sim, num conceito teológico, mas na Escritura. Até concordo com isso. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, é um dos textos que traz para nós o princípio regulador do culto. Mas no princípio regulador do culto, olha só, que fazeis, pois, irmãos? Quando vos reunis, 1 Coríntios 14, 26. Um tem salmo, opa, eu quero salmo no meu culto. Outro tem doutrina, eu quero doutrina no meu culto. Esse traz revelação, não, isso aqui eu não quero não. Aquele outra língua e ainda outra interpretação, que seja tudo feito para a edificação. Versículo 29, do mesmo princípio regulador do culto. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3. Pode ter profeta, pode ter profecia no culto. E os outros julguem. Se porém vier revelação a outro, que esse esteja sentado, cala-se o primeiro. Olha esse, versículo 31. Porque todos podereis profetizar. Todos quem? Todos de Corinto só? O salmo é para a igreja toda. A doutrina é para a igreja toda, para o culto de qualquer igreja. Mas a língua, a revelação e a profecia do mesmo princípio regulador do culto é só para a igreja de Corinto. Eu não consigo entender. Eu quero só fazer um registro aqui para os nossos ouvintes e para você que nos acompanha. O pastor Mateus, ele me acusa aqui no caso de mutilar o dom, né? Em Efésios capítulo 4, a partir do verso 11. Entretanto, ele não percebe que ele também está mutilando os agentes revelacionais e, inclusive, com isso, os dons. Porque se não existe, segundo ele mesmo afirmou, apóstolos da mesma natureza dos 12, mas o apóstolo Paulo. Se não existe profetas com a mesma qualidade de lançar o fundamento da igreja, conforme mencionado. E também se não existe os evangelistas, segundo a gente entende, o ofício evangelístico ali do primeiro século, ele está mutilando. Ele está retirando esses agentes ou esses dons, se você quiser chamar de agentes revelacionais ou de dons, ele está retirando dentro da perspectiva dos dons. Então, há uma mutilação do meu lado, segundo a afirmação dele, mas também por parte dele, há essa mutilação, porque ele afirmou que categoricamente que não existe mais apóstolos no sentido do apóstolo Paulo e dos 12. Né? Que existia apóstolos, sim, como enviados, com uma outra conotação, assim, a gente vê isso no Novo Testamento. Mas essa abordagem não é o que, por exemplo, o Barnabé é apóstolo. Sim, o senhor concorda que ele é um dos 12? Sim. Não, ele é enviado, né? É um missionário. Então, vamos colocar assim. Não, ele quis colocar a ideia de que esses apóstolos do Efésios capítulo 4, ele não pode estar desassociado de Efésios capítulo 2, verso 20. Então ele quis colocar que os apóstolos de Efésios capítulo 4 têm a mesma qualidade desses de lançar os fundamentos. Entretanto, eu reconheço, e isso é fato notório, que nós usamos essa terminologia hoje como aquele plantador de igreja, como aquele obreiro leigo que, nas suas palavras, tem a capacidade de apresentar o evangelho de forma madura, de forma saudável, para que as pessoas cheguem ao conhecimento do Senhor. Então, isso não quer dizer que essas pessoas que ali atuavam no primeiro século, elas hoje atuam da mesma natureza, conforme foi descrito ali em Efésios capítulo 2, 20 e Efésios capítulo 4. Bom, ele também afirmou que os profetas de hoje trazem iluminação. Entretanto, a iluminação ela vem pelo estudo da palavra. É na multidão de conselhos que há sabedoria. Eu também não afirmei que não tem palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. O que eu afirmei é que as profecias revelacionais, as profecias relacionadas e a língua também se inclui dentro dessa, porque tem uma linha mestra no capítulo 14, que esses dons, ou essa manifestação, ela não é aplicável justamente por causa dessa realidade. Porque senão, nós estaríamos sujeitos a um cano aberto. E nós sabemos que isso não é uma realidade. Aí ele pôs a ideia de que o Senhor ele traz revelações ou iluminações para edificação pessoal de alguém. Mas se essa edificação ela se coaduna com as escrituras, para que eu preciso de uma revelação distinta? Deixa eu entender. Tá. Quer dizer que se tiver alguém que profetiza, isso é a mesma coisa do cânon estar aberto? Na sua opinião, é isso? Da natureza de Efésios capítulo 2, 20, sim.
Porque lá fala que o fundamento é lançado pelos profetas e apóstolos. Não tô falando de fundamento, Agora, doutrinário. Tô falando assim, uma pessoa que profetiza. Sim. Se existe profecia, significa que o cânon, na sua opinião, está aberto? Dentro das profecias revelacionais, sim, se estaria dessa natureza. É o movimento restauracionista. A gente vê aí o movimento do Testemunho de Jeová, a gente vê o movimento do... Mas isso aí não pode se encaixar. Né? Isso aí Isso não pode se encaixar nas falsas profecias, que também é algo bíblico. A Bíblia promete uma falsa profecia. Se for toda a profecia, for de verdade cânon, eu preciso do cânon de Ágabo. Eu preciso do cânon das filhas de Filipe. Eu te cortei, né? Não, mas é porque você faz uma distinção que eu não consigo enxergar entre o Ágabo, as filhas de Filipe e os outros profetas. Você está querendo falar que no Novo Testamento há profetas de uma segunda classe. Isso. E há profetas que são aqueles que são responsáveis por lançar os fundamentos. Correto. Tá, você vai me mostrar? Não, eu vou te mostrar essa diferença exatamente agora nesses textos que eu separei aqui. Primeiro, ficou faltando o capítulo, o versículo de Ágabo. O princípio regulador do culto. Também ficou faltando o princípio regulador do culto, mas também ficou faltando o capítulo e o versículo de Ágabo e qual foi o cânon das filhas de Filipe. Porque toda profecia é escritura, então eu preciso, pra gente estudar aqui, as profecias das filhas de Filipe. Agora, peraí só um minuto. Você disse que eu também mutilo, né? Porque eu faço uma diferenciação entre apóstolos e profetas. Só que eu sou subserviente à Escritura Sagrada. Não sou eu que faço, é a Bíblia que faz. Apocalipse capítulo 21, versículo 14, diz: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. É a Bíblia que está separando 12 apóstolos do Cordeiro. Essa mesma Bíblia que diz que tem 12 apóstolos do Cordeiro, em Atos 14, como o pastor César disse, diz: porém, ouvindo isso, os apóstolos, Barnabé e Paulo. Então, a Bíblia é que está fazendo a separação de apóstolos. Não sou eu. A Bíblia também está fazendo separação de profetas. Assim diz o Senhor, Isaías, Jeremias, centenas de textos. Essa mesma Bíblia está fazendo separação de profetas quando ela diz que no capítulo 14, versículo 3 de 1 Coríntios, aquele que profetiza fala a homens, edificando, exortando e consolando. E o mesmo capítulo, no versículo 31, diz: todos podereis profetizar, um após o outro, para que todos aprendam. Então agora nós temos uma profecia neotestamentária que exorta, consola, edifica e ensina. Então não é o Mateus que veio no debate da rádio musical e separou um tipo de apóstolo aqui, outro tipo de apóstolo aqui. Não, é Apocalipse 21 que fez isso, é Atos 14 que fez isso. Não é o Mateus que separou o tipo de profeta, não. É o Antigo Testamento que fez isso. E é 1 Coríntios 14:3 e 1 Coríntios 14:31 que fez isso. Não sou eu, não é o Mateus, entende? Então, Mateus, já de acordo com esse seu pensamento, quem que vai sentar lá? Matias ou o apóstolo Paulo? Se são 12 cadeiras. Onde a Bíblia fala, eu falo. Onde a Bíblia se cala, se cala. Então tudo bem. Eu posso intervir que seja Matias por causa de Atos 1. Por causa de Atos 1. Porque ele é o substituto de Paulo. Só que a Bíblia diz, a Bíblia não diz. Ninguém tem certeza. Ninguém tem certeza, a Bíblia não diz. Evidentemente, até entre os reformados há esse debate. Não, evidentemente, é justamente por esse ponto que eu quero falar que não há uma distinção entre profetas e profetas, apóstolos. Mas não são 12 apóstolos do Cordeiro? Sim, são 12 apóstolos do Cordeiro. Mas e o apóstolo Paulo, ele não é? É mencionado na Bíblia que ele é como o último. Nascido fora de tempo. Nascido fora de tempo. Eu concordo que o apóstolo Paulo é um apóstolo. Sim. Só que... E por que não está descrito em Apocalipse capítulo? Vão perguntar para o Espírito Santo. Pois é, exatamente esse ponto que eu quero demonstrar, que nesse sentido aqui do apóstolo, eu estou falando de um âmbito profético, né, de profecias, e você já pulou para apóstolo. Então mudou aqui a ênfase. Apóstolos, eu entendo que há essa distinção entre os apóstolos que foram comissionados pessoalmente por Cristo, então eles carregam uma mensagem autoritativas, e por isso Hebreus capítulo 2, verso 3 e verso 4 vai falar que eles faziam sinais, prodígios, e por isso foi chamado Pedro, e não outro irmão da igreja. Dentro dessa realidade, essas pessoas que foram chamadas para esse tempo receberam esses dons para ratificar essa mensagem que estava chegando ali, tanto nos judeus quanto nos gentios. Agora, o profético, o profeta não tem aqui uma relação de superioridade ou inferioridade. É claro que, analisando as cartas do Novo Testamento, o apóstolo Paulo tinha o dom profético, Pedro tinha. Entretanto, quando a gente lê Lucas, Atos, a gente lê outros textos, a gente não sabe se eles eram evangelistas. O que é mais compreensível. Por exemplo, 2 documentos, né? Então você tem, por exemplo, o Didaquê. Sim. No Didaquê tem século 2, né? Tanto profetas quanto apóstolos. Sim. Certo? E imagina
imagino que o senhor fez, pela sua formação aqui, a sua teologia reformada. Os irmãos reformados, eles gostam de ser chamados de reformados, embora a reforma mesmo tenha sido pelos luteranos e não pelos presbiterianos. Mas, seja como for, a vinda de Martinho Lutero, ela foi profetizada 100 anos antes. Lembra? Do John Huss. Uhum. O senhor conhece essa profecia? Conheço, evidentemente conheço. Tá. Isso é uma profecia? Pois eu não tenho condições de afirmar, até mesmo porque não é um material que é inerrante, infalível, como a Escritura. Eu só quero ressaltar aqui que eu não sou presbiteriano, tá? Sou batista, porque os nossos irmãos podem ter essa confusão. Agora, se nós olharmos para a área histórica, nós temos aqui várias pessoas que lutaram contra isso. João Crisóstomo é um. Ele mesmo, na análise de 1 Coríntios capítulo 12, ele afirma que as línguas já não estavam mais vigentes naquele tempo. Nós vemos Tertuliano lutando contra o marcionismo exatamente por causa das profecias que eram ali elencadas tanto por Marcião como por Priscila e Maximília. Então, Tertuliano se levanta contra isso. E nós vemos, ao longo de toda a história da igreja, Agostinho de Hipona, no início da sua caminhada, testemunhando essa realidade. Nós vemos ali John Knox, John Owen, e várias outras figuras históricas que também entendiam dessa forma. Então, se nós nos apegarmos à parte histórica, nós vamos ver aí, de fato, uma variação, tanto dentro de algumas perspectivas, como mencionado aqui pelo pastor, de John Huss, quanto outras pessoas que entendem e via o fenômeno histórico e falavam assim, olha, esses dons já não estão mais vigentes hoje. Ocorre que a partir de uns 200 e poucos anos atrás, e também depois no avivamento de Toronto, no mover que houve em Toronto, a gente não sabe definir especificamente se foi de fato um avivamento, as pessoas tomaram uma postura mais dessa de restauracionistas. De que agora, a partir daquele momento, porque a igreja entrou num estado de queda, porque a igreja se apostatou, agora o Senhor estaria restaurando os dons espirituais e aí sim as pessoas seriam cheias do Espírito, sendo cheias do Espírito, manifestariam dessa forma. Ocorre que isso não tem amparo escriturístico. A gente olha para a história, a gente vê... Não, né? A gente olha exatamente, a gente olha para a história, depois, a gente vê a manifestação, entretanto, o uso que a gente vê ali, principalmente em relação às línguas, as profecias, elas não têm esse amparo que nós vemos aqui nas cartas do Novo Testamento. Ok, pastor Mateus. Voltando para a Escritura, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 6, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o testemunho de Cristo está sendo confirmado em nós, não falte nenhum dom para nós. Exatamente. É o que Paulo está dizendo. Hebreus... Só falar um pouquinho que você falou. Hebreus capítulo 2, que é um texto que o pastor Ronaldo gosta muito. Olha o que o texto diz. Eu não sei porque que ele se apega a esse texto. Hebreus capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Olha que interessante. Esta mensagem que vocês ouviram, elas foram confirmadas por sinais. Onde no texto bíblico, Hebreus 2, onde é que está dizendo? Qual é o versículo que diz, estes sinais foram apenas para confirmar? Não, esses sinais confirmaram a mensagem, é só isso. Você não pode ir para esse texto dizendo, tá vendo aqui, ó, sinal é só para confirmar a palavra. Prodígio, milagre, é só para confirmar a palavra. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que os sinais confirmaram a palavra. Não diz que os sinais somente confirmam a palavra. É claro que não. 1 Pedro capítulo 4 diz que nós temos que servir uns aos outros com o dom que Deus nos deu. Marcos 16, a partir do versículo 15, diz que os sinais acompanhariam os que viessem a crer. João 14, versículo 12, Jesus diz que nós faríamos obras maiores, primeiro do que o Senhor Jesus, em quantidade, não em qualidade. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, diz que o Senhor Jesus dá dons, o Espírito Santo, dom à Trindade, dá dons
como lhe apraz, não apenas até o final do 1º século. Tirando isso, nós temos 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. O dom, reavive o dom que há em ti, aquele que foi te dado mediante a profecia. Nós temos Ananias tendo visões. Olha Romanos, esse eu vou ler. Romanos capítulo 1, versículo 1. Agora não é para a igreja de Corinto, é para a igreja de Roma. O que o apóstolo Paulo diz em Romanos 1, versículo 11. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Olha para você ver como a confirmação em Hebreus 2 é para a palavra, mas a confirmação dos dons em Romanos 1 e em 1 Coríntios 1 não é para confirmar a palavra, é para edificar os irmãos. O dom não é só para ratificar, dom extraordinário, não é só para ratificar a mensagem. O dom, segundo o Hebreus 2, é para ratificar a mensagem. O dom, segundo Romanos 1 e 1 Coríntios 1, é para edificar os irmãos, sem falar de Efésios 4 e 1 Coríntios 12, que eu já falei, e eu quero depois ver Romanos 12 com você também. Bom, antes de passar aqui a bola para o pastor Ronaldo, eu quero falar aos ouvintes do programa, quem acompanha esse programa ao vivo e para quem acompanha depois também pelo YouTube, que a FTB está abrindo uma nova turma para o projeto de apologética, para a formação apologética. Então aqui nas minhas mãos o material didático do curso de Defesa da Fé, chama Curso Prático Defesa da Fé, da FTB. É um material didático com mais de 800 páginas de conteúdo. Esse material didático vai te trazer 70 disciplinas, e além das 70 disciplinas, 700 exercícios para você treinar. E além desses exercícios, você tem também o que eu gosto mais desse material: provas documentais. Provas documentais. Alguns, você vai ter aqui números de páginas, ano de edição, editora, nome do livro, que resolve a questão quando você está, por exemplo, evangelizando alguém que pertence a uma seita, evangelizando alguém que faz parte de uma heresia. Então você está lá, sei lá, conversando com alguém que é muçulmano, por exemplo, e o assunto deixa eu colocar aqui, e o assunto de vocês é sobre a Bíblia, tá? Então você tem aqui na página 197 todas as provas documentais que você precisa, por exemplo, para refutar uma pessoa que segue a fé muçulmana e quer conversar sobre Bíblia com você. Então você tem aqui 6 provas documentais só nesse tópico, entre as páginas 196 e a página 197. E se a conversa for com um Mormon, você tem isso na página 195. Você está entendendo? Então, e se a conversa for com um espírita kardecista, você tem isso na página 193. Então, se a conversa for com um adventista, tem na página 198 e 199. Ou seja, você tem no curso prático Defesa da Fé um combo de tudo que você precisa. O material didático que te traz essas ferramentas, incluindo as provas documentais. Você tem acesso a plantão tira dúvidas, você conversa com seu professor, você tem uma novidade. Tem videoaulas e tal, e tem uma novidade. Além da credencial de aluno, além do plantão tira dúvidas, além do estágio supervisionado, além do material didático incluso, não tem que comprar o material, só o material, eu não sei exatamente, mas deve ter aqui 840 páginas de material didático, é esse que está aqui na minha mão. Você tem, além de tudo isso que eu estou falando, você ainda conta com aulas semanais que você pode acompanhar. Essa aula semanal, na verdade, é da especialização da Defesa da Fé. Então você não vai conseguir acompanhar ao vivo, porque isso é exclusivo do pessoal que faz a especialização. Mas você pode receber essas aulas também. Pergunte como. Chame pelo WhatsApp, tá? O valor dessa mensalidade são só 6 mensalidades. Você estuda 18 meses e paga 6. Presta atenção. Você estuda 18 meses, 3 semestres e paga 1 semestre só. Deu para entender? O valor é R$120 e para isso, obrigado.
E para isso é só me chamar pelo WhatsApp. 011 São Paulo 9 7511 3385. 011 9 7511 3385. Vamos de novo. 11 aqui em São Paulo 9 7511 3385. Esse material didático aqui chega numa caixa fechadinho para você no seu nome. Você faz a inscrição agora, nesse momento, já você recebe acesso às videoaulas, você já participa do grupo de alunos e pronto, sua vida acadêmica começou. Então, entre em contato com a gente, o WhatsApp é 011 9 7511 3385, 11 9 7511 3385, coloca teu nome, tracinho Defesa da Fé. E se você está acompanhando pelo WhatsApp, ou melhor, pelo YouTube, clica no link que está na descrição desse vídeo, ou se você está agora no chat, deve ter um link aqui no chat para você clicar e fazer a sua inscrição. 011 9 7511 3385. Pensou Teologia, pensou FTB. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/Musical FM 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã. Conversa entre amigos, mais que uma entrevista, uma conversa franca com gente que fez e faz diferença no meio cristão. Nesta quarta, dia 14, receberemos o cantor Luciano, da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Pai, cuida, Pai, para um bate-papo inspirador. Tem jeito quando tudo diz que não. Conversa entre amigos, sempre às 11 horas da manhã, aqui na Musical FM. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Vamos lá, temos volto aqui com o pastor Ronaldo. Amém, obrigado. É importante eu deixar claro aqui para os nossos ouvintes também que não é a habilidade de ler os versículos de forma rápida, de lançar os versículos conforme o pastor Mateus está fazendo aqui, ele sempre faz isso com muita graça, né? É um dom de Deus que o Senhor deu para ele, que esses versículos eles representam os dons de sinais, as quais são o objeto da nossa discussão aqui. Quando nós falamos sobre Romanos capítulo 1, evidentemente que ali o repartir de dons, sendo o apóstolo Paulo, ele tendo os dons, aos quais nós mencionamos aqui como sinais miraculosos, eles podiam repartir. Isso não significa que todos os irmãos, conforme ele mesmo mencionou em Atos capítulo 9, têm todos os dons. Então, se nós afirmarmos que o texto de Romanos capítulo 1 são os dons miraculosos, são os dons sinais, são os dons relativos a esse agente revelacional, a gente vai estar fazendo uma inferência do texto. O mesmo acontece em 1 Coríntios capítulo 1, verso 6. Ali, o objetivo é só demonstrar que eles tinham sido em tudo enriquecidos. Eles não estavam em nada faltosos em relação às outras igrejas. E sim, tinha sido pela parte do Senhor, da parte do Senhor, em tudo enriquecidos. Agora, eu queria, já que nós tivemos um tempo aqui, respirou, cheguei já com mais calma nesse segundo bloco, lançar aquilo que, de fato, o cessacionismo entende. Primeiro, que os agentes revelacionais, eles encerraram. Então, quando nós afirmamos que essas profecias que eram mencionadas aqui e que foram registradas, evidentemente que nem todas as profecias do Antigo Testamento e do Novo Testamento foram registradas, elas tinham um caráter revelacional. Por isso o apóstolo Paulo pede que as pessoas busquem os dons, em especial de profecia, porque ele queria que de fato a segunda proporção da fé fosse profetizado. O segundo ponto é que cessaram as modalidades de revelação proposicional, que são as escrituras sagradas, aquilo que deixou registrado, que no Antigo Testamento era descrito de diversas maneiras, teofania, como eu mencionei, Urim Tumim, visões, sonhos, o método concursivo. No Novo Testamento, Hebreus capítulo 1, havendo Deus outrora falado, e falou de muitas maneiras, ele não pôs uma impressão, ele não pôs uma ideia, ele não pôs só um sentimento, ele falou de muitas maneiras. Agora ele fala pelo Filho, encerrando esse aspecto escriturístico como revelação de Deus. E o terceiro, que são os dons como um sinal, sim, de Cristo, sim, da ratificação, mas evidentemente que era para salvação. Cristo fez vários sinais e as pessoas viram ali por meio do sinal e da pregação, viram isso e se prostraram ao Senhor. Quando nós olhamos para o texto bíblico,
E aí, os nossos ouvintes podem acompanhar comigo os textos bíblicos. João, capítulo 20, aqui, verso 28, o evangelista João, o próprio apóstolo, ele fala assim, olha, esses sinais, e ele pôs poucos sinais aqui, ele não é daqueles que buscam sinais, ou pelo menos que davam ênfase nisso, né? Até porque isso mostra um caráter de incredulidade. Ele fala assim, olha, respondeu-lhe Tomé, capítulo 20, verso 30 e 31. Vou ler o verso 32. Esses, porém, o quê? Esses sinais foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vidas. Hebreus, capítulo 2, o verso 3 e o verso 4, voltam a reafirmar. Aqueles sinais e maravilhas ali daquele texto significam exatamente essa mensagem que tinha sido proclamada como uma mensagem salvífica e ali tinha sido ratificada, demonstrando que ela de fato era uma mensagem que vinha com essa mensagem autoritativa da parte de Deus. Dessa forma, nós vimos aqui que foi chamado em Atos capítulo 9, ao invés de ser na própria igreja, se houvesse essa distribuição ali, ainda que de acordo com o senhor, conforme lhe apraz, foi chamado Pedro, que estava em outra cidade. Então, naquela cidade, não tinha um crente que curava? Não tinha um crente que poderia fazer um sinal e uma maravilha? Teve que chamar em outra cidade o apóstolo Pedro? Bom, a gente vai fazer uma pausa daqui 2 minutos, na verdade. Eu vou passar essa palavra para o pastor Mateus, mas eu acho que vai ficar faltando. Então, na sequência eu volto para você concluir, mas quando for 11h58 eu preciso fazer uma pausa para passar aqui para a rádio e a gente segue pelo canal. Então, rapidamente, eu vou dividir minha resposta em 2. Então, agora eu falo do que o Ronaldo falou no começo e depois eu volto para o final. O pastor Ronaldo, ele disse que o apóstolo Paulo, que tinha os dons, ia para Roma para entregar lá os seus dons, mas não esperava que os irmãos de lá trouxessem dons para ele. Não é o que o texto está dizendo, né, pastor Ronaldo? Porque os irmãos de Roma também tinham dons, né? Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Olha o 12. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos. Então, é claro que o apóstolo Paulo sabia que os irmãos de Roma, tinham sim dons. Você disse também que em 1 Coríntios capítulo 1, a palavra dom ali não significa todos os dons. Aí eu preciso que você me mostre o texto de 1 Coríntios, onde Paulo separa os dons. Porque a lista de 1 Coríntios 12 mostram os dons ali sendo anunciados para a igreja de Corinto. Então, se ele anuncia os dons em 1 Coríntios 12, é óbvio que em 1 Coríntios 1 ele está falando desses dons. Eu quero mostrar aqui com versículos bíblicos que os dons só voltam na vinda de Cristo. Para isso eu quero passar aqui em 2 passagens, mas pode ser na volta para a gente não interromper o entendimento, né? Bom, vamos lá. Se você pode continuar acompanhando o programa, a gente vai deixar aqui a rádio, vem aí o apóstolo Rodrigo Salgado, que tem o seu programa agora, e para você que quer continuar acompanhando esse debate, é só vir pelo YouTube ou pelo Facebook. No YouTube, César Cavalcante ou Pastor César Cavalcante no Facebook. Na Rádio Musical FM 105.7 no YouTube ou FM Rádio Musical no Facebook. Aliás, vou pedir a você que está no YouTube já, que você se inscreva no canal. Isso para você não faz muita diferença, mas para a gente faz bastante diferença, né? Aumentar o número de inscritos no canal, aumenta as visualizações, a monetização, tudo mais, para a gente continuar fazendo esse trabalho com tanto carinho que a gente faz diariamente, no nosso caso aqui, várias vezes por dia, para levar até você um pouco mais de edificação. Então se inscreve no canal, enquanto isso a gente molha o bico e a gente volta já com a segunda parte da resposta do pastor Mateus. Vai. Daqui a pouco tem mais debates na Musical FM. Magnésio quelato da Joy. Você não usou ainda não? Presta bem atenção no que eu vou te falar. Esse é o melhor mineral que tem para o nosso corpo, para os ossos, para as articulações. Não fique sem um magnésio quelato da Joy. Quando você começar a usar, você vai ver a diferença para a tua saúde. E você tem que aproveitar a promoção também. Nós estamos dando 70% de desconto para você que vai ligar agora no 0800 591 1137. Vai ter brinde e você só paga daqui a 50 dias. 0800 591 1137.
Conversa entre amigos, mais que uma entrevista, uma conversa franca com gente que fez e faz diferença no meio cristão. Nesta quarta, dia 14, receberemos o cantor Luciano, da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Pai, cuida, Pai. Para um bate-papo inspirador. Tem jeito quando tudo diz que não. Conversa entre amigos, sempre às 11 horas da manhã, aqui na Musical FM. ZYD 930, Rádio Musical FM São Paulo, 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. O próximo programa é uma produção independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Voltamos em definitivo pelo canal do YouTube e agora o Matheus Code dá a segunda parte da sua resposta para combinar aí com o tempo. Exatamente. E aí a gente entra no cerne mesmo da nossa questão, é se os dons cessaram ou não. Para o pastor Ronaldo, os dons cessaram no final do primeiro século, quando a escrita do cânon terminou, os dons de sinais terminaram também, segundo o cessacionismo. Só que a escritura sagrada, ela vai completamente o contrário desse entendimento, né? Porque ela marca uma data para o fim dos dons. A escritura marca a data. E deixa eu ver se é o primeiro século. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8, diz assim, né, pastor Ronaldo? O Ronaldo tá rindo aqui, né? O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Aí, fim de dom, verdade. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Agora, nós temos uma data para o fim dos dons de maravilhas, os dons de sinais, os dons de prodígios. Línguas. Língua, né? Aqui, como está escrito. Quando vier o que é perfeito. Quando vier o que é perfeito, acaba tudo isso. É só na vinda de Cristo. Eu quero saber do nosso irmão Ronaldo, se o dom cessou, como é que nós teremos duas testemunhas, que para mim é um símbolo da igreja, profetizando lá no período da grande tribulação. Apocalipse 11:3, darei as minhas duas testemunhas que profetizem, mas não pode profetizar, cessou. Por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Como elas vão profetizar se cessou? Primeiro, Apocalipse 11:10, olha, e os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas, eu entendo é um símbolo da igreja, concordo, mas está dizendo aqui que vão profetizar, esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Como é que lá no final vai ter gente profetizando se isso cessou? Okay. Mateus... O Matheus, ele é amigo meu, por isso que eu não vou falar dessa forma, porque ele está usando de textos e pegando esses textos sem levar em consideração, e ele conhece sim a doutrina cessacionista, sem levar em consideração aquilo que de fato é. Eu falo sobre uma manifestação superabundante, né, pastor? Você sabe disso. Que houve isso em Moisés, depois houve em Elias e Eliseu, e no Senhor, em Jesus e os apóstolos. Isso não quer dizer que no final... como você mesmo disse, as duas testemunhas profetizarão. E também não quer dizer que não existe profetas no sentido daquele que exorta, consola e edifica. A gente está falando aqui de agentes revelacionais, de pessoas que lançam o fundamento da igreja. Nós estamos falando aqui novamente, e aí você fez isso novamente, mutilando no 1 Coríntios capítulo 13, falando que vai cessar quando vier o que é perfeito, não levando em consideração os outros dons. Aí, aquilo que é conveniente, a parte de 1 Coríntios capítulo 12, aí só vai cessar lá no final. Agora, aquilo que não é conveniente, Efésios capítulo 4, verso 11, aí não, aí já cessou. O apóstolo e o profeta, preditor de futuro, esse já cessou
ali no primeiro século. Então, a conveniência para você, nesse sentido aí, ela é um pouco... Dois pesos, duas medidas. Dois pesos, duas medidas. Melhor palavra para ser aplicada aí. Agora, eu não posso colocar o Senhor numa caixinha também e falar que ele não se manifesta de forma gloriosa. Evidentemente, nós vimos aí, especialmente agora, relatos de pessoas que tiveram um encontro com o próprio Senhor, que pregaram para ele. Isso é uma manifestação sobrenatural. O que a gente faz é uma análise textual, uma análise bíblica, de uma teologia bíblica, progressiva. E dentro dessa análise progressiva bíblica, uma maior manifestação sobrenatural aconteceu nesses 3 tempos. Uma vez aqui e acolá, evidentemente que o Senhor se manifesta, e ele se manifesta sempre, por exemplo, daquilo que a gente chama de milagres de maneira ampla. Por exemplo, quando eu oro e o Senhor me enche com o seu amor, enche com a presença do Espírito Santo, me enche com essa convicção de pecado e da necessidade de Cristo, de ser conduzido pelo Espírito Santo, isso aí é uma manifestação sobrenatural do Senhor. Quando eu oro e uma pessoa é curada, como igreja, nós oramos e as pessoas são curadas. Nós vimos isso já diversas vezes, pessoas sendo curadas. Nós oramos pedindo para que o Senhor converta corações, então é trazer a pessoa que está morta à realidade de uma vida nova com Cristo. Também que nós cremos. A questão é afirmarmos que esses dons na pessoa, sobre determinada pessoa como um curandeiro, ele não tem amparo bíblico, não tem esse respaldo bíblico. E é nesse sentido que nós precisamos avaliar esses textos todos que foram mencionados. E volto a dizer, não é porque essa manifestação não está, ao meu entender, vigente hoje, esteve no primeiro século, que o Senhor não vai manifestar isso nas 2 testemunhas. E aí, eu também não creio que é de predição de futuro, mas é chamado ao arrependimento. Quer dizer, um outro ponto. Okay. O pastor Ronaldo, ele citou conveniência, mas eu não conheço conveniência maior do que Efésios capítulo 4, versículo 11, na visão de um cessacionista, né? Alguns ali continuam, outros não, sendo, né, que os dons estão no mesmo versículo e com o mesmo objetivo. Qual? A edificação de todos para o crescimento, até que todo mundo se pareça com Jesus. Se eu estou mutilando os textos, como é que um cessacionista lê Efésios capítulo 4, versículo 11? Mutilando o texto com toda certeza, né? O pastor Ronaldo também disse que eu mutilo porque eu disse assim, existem diferenças de apóstolos e de profetas. Eu não sei mais o que fazer com o pastor Ronaldo, porque eu li para ele, não é o Mateus, é a Bíblia. Apocalipse 21, 14, 12 apóstolos do Cordeiro. Atos 14, apóstolos do Cordeiro. Atos 14, 14. O apóstolo Barnabé. Não é o Mateus que está separando os níveis de apóstolos. É a Bíblia. Apocalipse 21, 14, 12, ok? Do Cordeiro. Atos 14, 14, Barnabé. Então não sou eu, é a Bíblia que está separando. Você separa o texto assim, isso aqui não tem mais, isso aqui não tem mais. Os outros têm, do mesmo versículo. Eu estou dizendo, existem categorias, diferenças sim de apóstolos. Porque eu aprendi numa... Não, porque a Bíblia está dizendo isso, né? E no caso dos profetas, o mesmo jeito. Antigo Testamento, como eu disse, e Ágabo e as filhas de Felipe, que ainda está faltando aí o cânon das filhas de Felipe. O pastor Ronaldo também disse que em 1 Coríntios capítulo 13, mais uma vez eu estou sendo desonesto, não foi essa a palavra que ele usou, mas eu não lembro qual que ele usou, porque eu disse que os dons só vão cessar lá no final, só que o texto pode estar falando dos dons que hoje ainda estão em vigência. Mas, Ronaldo, o texto de 1 Coríntios 13, versículo 8, está falando de profecia, está falando de língua. Então é o que você realmente está falando que cessou. Não é assim, pastor Mateus, está falando aí que vai cessar, porque nós temos o pastor ainda, que não vai ser necessário, nós temos o mestre, que não será necessário. Só que o texto de 1 Coríntios 13, 8 diz, o amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Então, Paulo está citando os dons? Tá. Só que ele está dando exemplo dos dons. Ele poderia estar aqui nesse texto falando assim, olha, o pastor um dia não vai precisar mais, o mestre não vai precisar mais. Só que ele citou justamente para confundir o cessacionismo, a profecia e a língua. Que fique aqui registrado e claro que eu sou um continuista, que entendo que o dom de línguas é para hoje, mas olha que diferente. Eu entendo que o dom de línguas é apenas idiomático, mas eu entendo que é para hoje ainda. Eu, mesmo não acreditando no dom de línguas estranhas, como os nossos irmãos pentecostais acreditam, eu entendo que o dom de línguas é para hoje, está confirmado na Escritura. Bom, pastor Ronaldo. Bom, essa linguagem hiperbólica que sobre as línguas que o apóstolo Paulo menciona,
Ele mesmo aqui dá a entender que ele não falava dessa categoria. Quando ele fala assim, ainda que eu fale a língua dos anjos. Ou seja, essa língua ininteligível, essa perspectiva de que essa língua sobre a qual hoje nós vemos a comunidade cristã pentecostal ou neopentecostal hoje usando ela, não é a mesma conotação que há no Novo Testamento. Então também eu concordo com você nesse sentido. A questão é que esse texto não está colocando um tratado final sobre a continuidade ou o cessar dos dons. O ponto é que se é necessário o conhecimento até o fim, e eu creio que sim, a epístola de 2 de Pedro, do capítulo 1, verso 3, ela fala que nós já temos todo o conhecimento, já fomos enriquecidos em todo o conhecimento, ou seja, na Sagrada Escritura. Então não precisa de uma revelação nova que venha dar amparo para aquilo que já foi lançado. Então, aqui 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3, fala assim, visto como, pelo seu divino poder, não os tem doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo completo conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Logo, eu não preciso de que haja revelações novas, e eu sei que você vai falar que não há necessidade disso, mas por outro lado fala que há revelações particulares, sendo que isso tem, para mim, ao meu entender, tem a mesma categoria de revelação. Eu não preciso disso, porque o cânon já foi fechado. Aquilo que é para a nossa vida de prática e piedade já foi estabelecido na Sagrada Escritura. Então não há necessidade, de acordo com o pensamento sensacionista, dessa continuidade de revelações particulares, conforme foi mencionado pelo pastor Mateus. Pastor Ronaldo, existe um texto claro do fim dos dons? Não existe. Não então, existe. É uma compreensão. É uma compreensão teológica. Assim como também não existe textos, ainda que é uma construção teológica sobre trindade, que não existe pericorese, que não existe também para outros tantos conceitos teológicos, né? É que assim, né? A Trindade tem textos, né? Sim, tem texto. Eu não estou falando que não, que eu sou unicista aqui. Eu estou falando que não tem essa palavra. Assim também como não tem pericorese, assim como também não tem união hipostática. Apesar, lá primeiro, Colossenses capítulo... Não, é que eu não estou falando de palavras, né? A palavra Trindade, ou a palavra pericorese, ou a palavra X. Eu estou dizendo o conceito. O conceito. Tem um texto que defende esse conceito? Não tem. Isso é construção, evidentemente, uma análise bíblica. Pastor Mateus. O pastor Ronaldo, ele citou um texto de 2 Pedro, eu tentei anotar aqui. Capítulo 1, verso 3. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, né? Olha o que diz, que interessante o nosso apóstolo Pedro. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, não é isso? Então, o pastor Ronaldo, ele disse aqui que o apóstolo Pedro, nesse versículo, está dizendo que nós já temos o suficiente e não precisamos dos dons extraordinários e etc, né? Como o sensacionista defende. Só que é o próprio Pedro, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, que diz isso aqui, ó. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Cada um da igreja recebeu dons. Sirva com a graça que Deus te deu, a igreja. O apóstolo Pedro está dizendo que nós já temos o suficiente, mas ele está dizendo, sirva com dons. Se em todo o Novo Testamento nós temos listas de dons juntas, unidas, como é que chega um sensacionista em 1 Pedro 4, versículo 10 e diz, não, esses dons aqui são apenas os dons que estão em vigência hoje. Como é que eu chego a essa compreensão? Como é que eu chego a essa compreensão? Pedro diz, sirva com o dom que você recebeu. Quem pode dizer qual dom é em 1 Pedro 4? Quem pode? É muito mais fácil para não errar, falar assim, esses dons aqui devem ser todos os dons que o apóstolo Paulo me ensinou. Agora, eu chego para 1 Pedro 4 e diz, não, são apenas alguns dons. Como é que eu faço isso? Outra coisa também, o Ronaldo, eu não sei se ele percebeu, mas ele deixou escapar assim, ó. Deus ainda pode fazer. É claro, eu creio que o sensacionista crê assim, eu sei disso. Mas lá no futuro, quando eu disse das 2 testemunhas, você disse, eu também não posso colocar Deus em uma caixinha e falar que Deus não vai operar e não vai agir desse jeito. Ok, então quase que você vai virar continuista agora. Porque se não é comum e não é normal hoje em dia, profetas, etc., se não é normal, mas lá no final, nas 2 testemunhas, vão ter pessoas profetizando, então o dom não cessou. Você pode até falar para mim assim, ó, não é comum hoje.
Não é normal hoje. Mas as 2 testemunhas vão profetizar. Se as 2 testemunhas vão profetizar, então o dom não cessou. Elas vão profetizar. Mateus 7, também a mesma coisa. Em teu nome. Olha isso aqui, Mateus capítulo 7, versículo 22. Olha o que o texto diz. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lá no fim, lá no grande dia, tem gente que fala, Senhor, profetizei. Senhor, eu expulsei demônio e fiz milagre. Aí olha o versículo 23, olha Jesus. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, porque vocês não seguem o cessacionismo. Já cessou isso aí. Não, nunca vos conheci. Vocês praticam a iniquidade. A condenação deles não foi porque o dom não existe. A condenação deles foi porque eles vivem uma vida em pecado, em iniquidade. E depois eu quero saber falsos sinais sempre existiram, né, pastor? Você lembra lá de Moisés? Não, mas aqui não são falsos sinais. Aqui não são falsos sinais, aqui são falsos profetas. Mas não são falsos sinais. Se falsos profetas, eles estão profetizando o quê? Eles podem profetizar a coisa certa, mas são maus. Deuteronômio 13. Pois é, há critérios, tanto Deuteronômio 13 quanto Êxodo capítulo 18. Olha o que diz Deuteronômio 13. O cara pode profetizar e pode acertar, mas vê o que ensina. Não quer dizer que a pessoa que está em uma vida de pecado não pode ser usada por Deus. É claro que pode, é lógico que pode. Ela pode ter o dom de cura e viver uma vida de pecado. E ele vai ser condenado lá no grande dia. Mas isso não quer dizer que aquela cura que ele fez foi falsa. Ele é um falso crente. Pastor Ronaldo. Essa ideia de que esses dons todos ainda estão vigentes na igreja, ela não é constatada dentro da sua comunidade local. Observa aí dentro da sua comunidade local se o profeta ele usa da instrumentalidade de tentativa e erro. Ou se ele fala assim, assim diz o Senhor. O profeta da Bíblia fala assim, assim diz o Senhor. Ele não erra uma vez e depois acerta outras tantas vezes. O falso profeta faz isso. Agora, falsos milagres, falsos prodígios, o texto bíblico fala que aconteceria no final dos tempos. Exatamente também isso aconteceu nas manifestações todas que nós vemos aqui no Antigo Testamento, quando os profetas lá diante do faraó fizeram sinais, fizeram maravilhas ali aos olhos daquelas pessoas tentando calar Moisés. Mas aí só agora não dá para se é falso, eu entendi a sua posição. Mas o falso só consegue enganar se tiver o verdadeiro, né? Sim, mas se o verdadeiro não existe mais, o verdadeiro foi registrado. Como é que o falso engana? Mas não falo no final dos tempos, né? No final dos tempos, se vai ter falsos profetas, porque Jesus em Mateus 24, ele coloca lá falsos profetas como sendo um dos pontos da volta dele. Se tem falsos profetas, não é porque tem o verdadeiro? Só tem falso e tem o verdadeiro ou não? Tá ótimo, eu entendi a sua colocação. Dentro daquilo que nós falamos sobre profeta, nós precisamos saber também e fazer essa distinção se é aquele que exorta, consola e edifica, ou seja, lê as escrituras, prega a palavra do Senhor e expondo a palavra do Senhor, consola, exorta, edifica, ou se é aquele que traz fundamento e lança e prediz futuro. Porque há uma distinção aqui em relação a esses pontos. Se o profeta tem a mesma qualidade do profeta de Efésios capítulo 2, ele ainda tem autoridade para falar em nome de Deus, inclusive profetizando segundo o conjunto da fé que nos foi dado. A grande questão aqui é, evidentemente, que ao profetizar, ao falar a palavra de Deus, ao ler, expor, aplicar, estou de uma certa maneira profetizando. Estou anunciando a palavra do Senhor, estou falando em nome de Deus. Agora, eu não tenho a mesma a mensagem autoritativa conforme Efésios capítulo 2, verso 20, que é lançar os fundamentos, e 1 Coríntios capítulo 3, verso 10. Até mesmo porque esse conjunto doutrinário já foi lançado. Judas aqui no versículo 3, amados, quando empregava toda a diligência, escrevemos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder convosco. Aqui, diligenciar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Eu não posso pensar ou imaginar que um agente revelacional da categoria que nós estamos tratando aqui academicamente, de acordo com aquilo que foi revelado na Escritura, e afirmar que esses profetas hoje, você vai ter um contrato com uma grande emissora, você vai ter um contrato com uma grande produtora musical, você está sentindo dor de barriga, alguém aqui está sentindo dor de barriga, sei lá, qualquer tipo de profecia dessa é a mesma categoria de profetas que nós estamos mencionando aqui. Entretanto, aquele ministro da palavra, o Senhor,
Pastor Quem vai Mateus expor o texto, né? expõe o texto, é um profeta no sentido de 1 Coríntios capítulo 14. Bom, vamos de considerações finais? Podemos? Solta aí, Rafa. Considerações finais. Debates. Bom, Pastor Mateus, quero te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente, sempre está aqui em São Paulo. Separa um tempinho, né, para estar aqui com a gente. Glória a Deus. Suas considerações finais sobre esse tema, meu irmão. Maravilha, minhas considerações finais vão ser tentando responder isso aí agora que o Ronaldo falou, porque ele falou assim, olha, vai lá, olha na sua igreja, vê lá como é... Mas, Ronaldo, experiência não faz doutrina, nem falsa experiência, né? Não é porque a pessoa está errando lá na igreja hoje que não tem profeta. Não é que a pessoa não está curando hoje lá no hospital aqui em São Paulo que não existe dom de cura. A experiência não faz doutrina. Eu não vou lá para o hospital para saber se o dom vale ou não. Eu vou para o texto bíblico. Eu não vou lá para a Bíblia do fulano para saber se tem profeta ou não. Eu vou para o texto bíblico. E o texto bíblico não me autoriza, em hipótese alguma, arrancar da Bíblia o que está escrito, né? E Atos 2, 17 e 18 também pode ser a minha consideração final. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Pois, versículo 39, para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos os que estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chama. Se Deus ainda chama, Deus ainda dá dons. Se Deus ainda chama, Deus ainda capacita. Eu termino as minhas considerações finais com Marcos capítulo 16. É muito texto para tirar da Bíblia, para defender os sensacionistas. É muito texto. Marcos 16, versículo 15. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar os que creem até o 1º século. Não está escrito isso, pastor Ronaldo? Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados. Os sinais que você diz que é para apenas ratificar, eu já provei em Efésios e em Romanos e em 1 Coríntios, que é para edificar também, Jesus está dizendo que vai seguir, esses sinais seguirão todos os que creem. E não está dizendo aqui até quando. 1 Coríntios 13 diz até quando. Até quando vier o que é perfeito. Deus abençoe sua vida. Obrigado, pastor César. Obrigado, ouvintes. Estamos juntos. Deus abençoe. Pastor Ronaldo, suas considerações finais, meu amigo. Muito obrigado por ter chegado aqui. Eu que agradeço e peço mais uma vez desculpas. Relaxa. Conforme foi mencionado aqui, os textos que eu li, eles apresentam esses grandes momentos que o Senhor se manifestou de maneira... de sinais, de maneira abundante, com sinais e maravilhas. Não é o fato de alguém falar que está predizendo o futuro, que é de fato um profeta, nós sabemos disso e o pastor Mateus, inclusive, ele vai concordar comigo. Entretanto, o próprio João, o apóstolo João, o grande evangelista João, ele fala no verso 31 do capítulo 20, que esses poucos sinais que ele tinha mencionado ali eram para quê? Para que as pessoas crescem em Cristo Jesus. E ele vai condenar lá em Atos, se eu não me engano, no capítulo 3, ele fala sobre aqueles que se levantavam, se apresentavam como apóstolos e, na verdade, não eram. O próprio apóstolo João registra isso quando ele escreve Apocalipse. Bom, o entendimento da teologia reformada, sensacionista, ela vai apontar que esses agentes revelacionais que lançam o fundamento da igreja, eles já cessaram, porque senão nós estaríamos com o cânon aberto. Também vamos afirmar aqui sobre a suficiência das escrituras. Nós não precisamos de novas revelações, nós já temos a nossa única regra de fé e prática para uma vida piedosa, uma vida com o conhecimento da graça do Senhor, daquilo que é preciso para a salvação. E também nós vemos em âmbito histórico o quanto o Senhor não se manifestou dessa maneira ao longo da história. Esse é o meu registro final aqui. Agradeço a todos e aos ouvintes, inclusive o pastor César. Maravilha. Pastor Ronaldo, quem quiser te encontrar nas redes sociais, você usa qual que é? Como que você... É pr.ronaldo_júnior. pr.ronaldo_júnior. Legal. Pastor Mateus, quem quiser te acompanhar?
O meu Instagram é PR Mateus Alves. Mateus com TH. PR Mateus Alves. Maravilha, maravilha. Rafa, obrigado. Deus abençoe você. Eu fico por aqui. Às 14h eu volto com o Bom e Velho Crescendo na Fé. Tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Oi, gente. Tô aqui para deixar um recado especial para todos vocês. Amanhã nós temos um encontro marcado às 11h da manhã na Rádio Musical FM 105,7. E sabe com quem vou estar lá? Com meu amigo, pastor César Cavalcante. Não perca, conto com vocês amanhã, às 11h da manhã, na Musical FM. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Musical FM.